Boa noite. Gostaria de fazer uma oração antes de começar o estudo dessa noite. Então vamos pedir a Jesus que ampare a nossa fala, nossa audição, no sentido de entendermos o que Jesus espera dos nossos corações. E pedimos com especial carinho por todos aqueles que hoje estão na condição de moradores de rua, que a paz e a luz de Jesus alcance seus corações onde estiverem, na terra ou no plano espiritual. Hoje nós vamos, no livro Pão Nosso, nós vamos ler a lição 155 contra a insensatez. E antes de começar, eu queria trabalhar o sentido, o significado da palavra insensato. É uma palavra que vem do latim, insanus, que serve para indicar aquele que não é sensato ou são, é contrário à razão ou ao bom senso, né? Então, para a gente pensar, né, que o título da lição é Contra a Insensatez. E é uma mensagem vinda de Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, em que Paulo nos diz: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. E aí, novamente, eu vou pedir licença para a gente entender para quem Paulo está falando, né? É uma carta direcionada aos Gálatas, né? E como uma pesquisa que eu fiz anteriormente, ela diz que Gálatas é assim chamado por ter sido dirigido às igrejas na Galácia, que é uma região central da Turquia. Essa carta aos Gálatas é a resposta que Paulo faz à falsa doutrina que está sendo espalhada na igreja de que as pessoas que aceitassem a Jesus Cristo como Salvador teriam também que guardar as leis dos judeus, inclusive da circuncisão, com os argumentos fortes e palavras chocantes. Paulo denuncia essa mentira e procura trazer de volta a fé verdadeira àqueles que estavam se desviando do caminho certo, a partir de sua própria experiência de seu apostolado, que mais uma vez procura ele defender. Para ele, as pessoas seriam salvas pela expiação de Jesus Cristo ao depositarem sua fé em Jesus e não nas leis de Moisés. E ele conclama os santos a viver pelo Espírito. Só para a gente entender por que dessa mensagem, né? E por que dessa dureza do Paulo, né? Que ele começa chamando o povo de insensato. Sois vós tão insensatos. Ainda tem o tão, que é um advérbio de intensidade, né? E aí até para a gente entender, né? O Paulo, e só para a gente contextualizar, no livro Paulo e Estevão, essa carta direcionada aos Gálatas, o Paulo, ele havia tido uma discussão muito séria com Pedro e com Tiago em relação a isso. E o Paulo chega a chamar o Pedro de hipócrita, porque nesse processo de divisão que estava tendo nessas igrejas, o Pedro acaba cedendo e colocando como questão importante para ser dito cristão a circuncisão, né? Ou seja, seguindo essas leis mosaicas. E houve uma grande briga entre eles, até que o Pedro teve uma prudência muito grande, porque senão ia haver um racha muito grande entre Paulo e Tiago, né? Até que o Pedro fez esse equilíbrio, essa ponte de equilíbrio, né? E a gente precisa pensar, né, no tempo desses primeiros cristãos, havia muito processo de dificuldade. E entre elas, além do paganismo, né, essas questões do judaísmo e as questões mosaicas, né, vinda da Torá.
E aí vamos partir agora realmente para a leitura. Emmanuel nos diz, através de Chico Xavier, que um dos maiores desastres do caminho dos discípulos é a falsa compreensão que inicia um esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções conseguida a cura. Porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem no trabalho do bem, contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Quando a gente pega essa lição, a gente vê um Paulo mais duro, né? Um Paulo cobrando, né? E depois que a gente entendeu o porquê dessa carta aos Gálatas, a gente até tem noção do porquê que ele está chamando o povo de insensatos, né? Porque eles estavam se desviando do caminho. Apesar de todo um trabalho, de todo um cuidado com esses nossos irmãos, eles ainda queriam partir para os rituais, né? E nós temos essa mania, essa dificuldade ainda, né? Não são só o pessoal da Galácia, mas também o Emmanuel nos chama a atenção aqui que são desastres do nosso caminho enquanto discípulo, essa falsa compreensão do que é superior. E aí, quando a gente pega essa mensagem, né, do Paulo dizendo, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora pela carne, a gente precisa se perguntar, quando nós estamos fazendo ou nos dizendo cristãos, nós estamos trabalhando pelo Espírito ou pela carne? Porque são dois processos extremamente diferentes. Aliás, são nem diferentes, são opositores, né? Porque trabalhar pelo Espírito é trabalhar com Jesus, trabalhar pela carne é trabalhar com os homens. Né? E que escolha que a gente está fazendo? Nós estamos servindo a Deus, como Cristo fez o tempo todo, fazendo a vontade de Deus, esse era o caminho dele, ou nós estamos servindo ao mundo que nos recebe, né? E nos acolhe muitas vezes, mas os oferecimentos do mundo são muito diferentes dos oferecimentos de Deus, né? E a gente precisa se perguntar, né? Porque, afinal de contas, o texto é contra a insensatez, né? Porque ele fala que nós marchamos no sentido inverso para os círculos da inferioridade. Como? Trabalhando com o mundo, trabalhando com a carne, com a materialidade, né? A gente precisa fortalecer a fé em nós, né? Quando Paulo está nesse processo de tentativa de chamar os cristãos a trabalharem com Jesus pela fé e não pelas leis mosaicas, nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos trabalhando pela fé,
Porque muitas vezes nós somos visitados por obstáculos, por contrariedades, por dificuldades. E quais são as nossas reações, né, diante de tudo isso? Nós simplesmente andamos com o mundo, ou nós nos lembramos das palavras de Jesus, né, que nos diz que Ele tem as palavras eternas, que nada se perderia com Ele, né? E são escolhas, né, da porta larga que o mundo nos oferece ou da porta estreita que Jesus veio nos alertar, né? E aí o Emmanuel continua a dizer, né? São homens que à procura de ouro. Que ouro seria esse? Seria o ouro do conhecimento espiritual, do trabalho do bem, da transformação de nós mesmos, da tentativa de melhorar e transformarmos a nós mesmos, transformando os nossos defeitos em virtudes, né? Mas a gente se contenta em seguida com a lama do charco. Por quê? Porque é a porta estreita, porque vai demandar de nós esforços, vai demandar de nós transformação, vai demandar em nós o conhecimento de nós mesmos. Isso é fácil? Não, não é. Não é algo fácil. E a gente precisa estar ciente, né? Mas de que nós temos a bússola, de que nós temos o roteiro. Então, se nós estamos aqui procurando ouro, que nós procuremos e continuemos a buscar esse ouro do conhecimento espiritual, do trabalho no bem, do aperfeiçoamento em nós, né? E deixemos de lado essas ociosidades, essas preguiças, essas vaidades, o orgulho. Fácil? Não, não é. Mas no Livro dos Espíritos nos diz que nós precisamos de um mínimo de boa vontade para transformarmos a nós, né? Se os Espíritos nos dizem isso, nós não podemos duvidar, né? Nós precisamos transformar em nós esses homens e mulheres velhas que ainda dormitam em nós, né? Que muitas vezes nos fazem buscar nessa lama do charco aqui, quando nós temos o ouro, a maior preciosidade, aquilo que vai render para nós muito, né? Mas são escolhas, né? E Deus nos respeita, mas Ele, assim como Paulo, está lutando contra a nossa insensatez. E ele continua falando, né, que semelhantes fracassos se fazem comuns principalmente no pensamento religioso. E é o que a gente está estudando aqui, né? Quantos de nós recebemos da espiritualidade tanto amparo, tanto carinho, tanto esmero, desde do nosso processo de desencarnação até a nossa vinda na Terra. Que esmero que Deus tem para com cada uma das suas criaturas, né? Ele não nos pune, Ele nos deixa usar o tal do livre-arbítrio, né? Para que nós construamos o reino de Deus dentro do nosso coração. Não é fora de nós, é dentro de nós, né? E nessa construção, a gente precisa se lembrar, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7, o Espírito de Verdade nos diz que sou o grande médico das almas e venho trazer-vos os remédios que vos há de curar. Então ele está dizendo para nós, vai trazer o remédio que nos há de curar, que nós somos doentes, que está de acordo, exatamente de acordo com o que o Emmanuel está falando aqui para nós, né? Quando ele diz aqui para nós no parágrafo, observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. E aí, né, ele continua falando, os fracos, no Evangelho segundo o Espiritismo, os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados.
Não busquei alhures, força e consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpadas sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, essa leitura, ela casa perfeitamente com isso que o Emmanuel está falando para nós, né? Da nossa questão de doentes aqui na Terra. E quando a gente consegue a cura, como o Emmanuel está falando aqui para nós, a gente quer barganhar com Deus, a gente quer lucros nessa relação da criatura com o Criador, né? Ah, ele me proporcionou a cura, então agora eu vou querer algumas vantagenzinhas, né? Como dinheiro fácil, como beleza, né? Como facilidades. E a gente se esquece que a gente foi auxiliado, então nós temos uma dívidazinha, nós não temos que barganhar com a espiritualidade. E muitas vezes ele aqui ainda fala, né, que a gente quer que esses ajudantes nossos na nossa cura, os nossos médicos, os nossos enfermeiros espirituais, que eles ajam como policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. E aí a gente precisa pensar, né? Quer que os espíritos digam para nós, ah, fulano ali, ó, tá errado. Aquele ali tá traindo o outro. Não, a sua esposa não tá sendo boazinha com você, não. Ela tá fazendo isso e isso de errado. Gente, vamos criar tipo, né? Vamos criar tipo. A espiritualidade tem tempo para perder com isso não, com fofoca. Se a gente quiser, nós teremos uns fofoqueiros do nosso lado, mas com certeza não serão os médicos e os enfermeiros espirituais, os bons médicos e enfermeiros espirituais. Nós teremos espíritos, né, que aí voltando ao que o Emmanuel falou para nós no início, a gente vai estar agindo nos círculos da inferioridade. Aí o problema é deles? Não, é nosso. É nosso. Quem está agindo somos nós. Se eu adquirir a cura, é para eu poder trabalhar mais, é para eu poder usar esse tempo de estar sã, né, para eu trabalhar em função da minha melhoria, né, da minha reforma íntima, eu poder ajudar esse planeta, né, com as minhas pequenas ou grandes ações, né, porque às vezes a gente acha que as nossas ações são tão pequeninas e a gente nunca perder de vista que qualquer tempo que nós tivermos, qualquer minuto que nós tivermos aqui, vai ser contabilizado para o nosso bem ou para o nosso mal, né? E aí ele continua a dizer para nós, né, que embora a gente trabalhe no bem, que a gente persista no bem, quando vem qualquer lufadazinha de tempestade, a gente se entrega ao desalento, reclama prêmio, reclama recompensa, mas a gente se esquece que a gente tem uma dívida. Eu achei muito interessante isso que o Emmanuel coloca, né? Multimilenários, em que temos sendo servidos pelo Senhor. Então, o nosso tempo é precioso, né? E a gente deveria nos lembrar dessa dívida multimilenária que nós temos ao longo do caminho, né? E aí o Emmanuel continua a nos lembrar, né? Por que essas perturbações chegam aos nossos corações? Porque nós alimentamos filtros venenosos compostos pelo prurido de recompensa. Esses pruridos são o quê? São o nosso orgulho, são o nosso egoísmo, são as nossas vaidades, de achar que nós
somos melhores, de que o fato de nós estarmos nos esforçando, nós temos que ser aplaudidos, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na parte 4ª do capítulo 2, das penas e gozos futuros, tem duas questões que são muito importantes, né? Que fala da intervenção de Deus nas penas e recompensas nossas, né? Em que ele fala, na 963, que Deus tem um apreço por qualquer de nós, né? Qualquer uma de suas criaturas. E que nada que nós fizermos aqui passa ao seu, junto a Deus, como sem importância, sem destituído de valor, né? E aí, na 964, que eu queria frisar, a pergunta é: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? E aí a resposta: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. E as enfermidades e muitas vezes a morte são consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então a gente precisa pensar, né? Se nós estamos passando por alguma dificuldade, é fruto dos nossos excessos em algum momento da nossa jornada. Pode ser de agora, pode ser do nosso passado, né? Mas que não tem nada errado. Tá tudo de acordo com as leis divinas. E a punição é pelos nossos excessos. Então a gente precisa de verdade repensar, né? Conosco mesmo. Parar de agir como os coitadinhos, os necessitados, né? A questão do bônus hora é uma questão que ficou impregnada no meio espírita e tem muita gente que contabiliza, né? Eu fiz tantas doações, eu fiz tantas cestas básicas, eu fiz tantas chá fraterno, né? A gente tem até a mania de brincar, né? Que nos dias que estão chuvosos, o bônus hora é até maior. Que o esforço é maior, né? Para nós. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Se para nós está difícil num dia chuvoso, que dirá para quem não tem um teto, né? Um lugar para se esconder, que está com frio, está com fome, está perdido, viciado. E aí, teve uma palestrante que eu achei muito importante, muito interessante o que ela falou. Ela chama Patrícia Rose. Ela fala que nós devemos ser úteis. E é o que o Emmanuel continua a falar aqui para nós, né? Depois eu leio o que a Patrícia falou. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Então, a gente precisa partir nos nossos trabalhos como servidores, assim como Cristo disse, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. E que humildade ele não tinha, né? Ia continuar a ter. Ele não xinga, ele não esfrega na nossa cara, ele não espera aquele momento que eu vou jogando na panelinha de pressão para depois passar uma flanelinha na cara do outro. Ele não fez isso, né? O tempo inteiro ele esperou aqueles que ele estava direcionando entenderem o processo, né? E aí, quando a Patrícia Rose fala, ela fala todas as vezes que somos úteis,
Devemos elevar nossa gratidão a quem servimos. Não somos nós que servimos, é o outro que nos dá a possibilidade de sermos bons. Como é que a gente vai provar para nós mesmos que a gente está melhorando? A gente precisa de alguém sofrendo, a gente precisa de alguém duro, alguém áspero, para a gente perdoar, para a gente amar, para a gente compreender, para a gente curar as feridas, limpar as feridas, dar um prato de comida. Alguém tem que ter fome. Eu vou dar comida para quem já está cheio? Não, ele já está cheio. Então eu preciso da possibilidade de ser bom. E através desse trabalho do chá fraterno, quantas vezes, quanto aprendizado nós temos todas as vezes, né? Quando alguém diz para nós num dia muito frio, que já aconteceu num dia em que eu estava na rodoviária, não sei se alguém se lembra, tinha um senhor já, ele estava entrando em hipotermia. Debaixo das árvores, ali na rodoviária, e aí nós falamos para ele, nós vamos ajudar o senhor, colocar o senhor no carro e levar o senhor para um abrigo. Aí ele virou para nós e falou assim, não, meus filhos, antes faz uma oração de gratidão a Deus por vocês terem me enxergado. Eu falei, meu Deus do céu, quando a gente está com frio é um processo dolorido, muito dolorido, doloroso em nós, né? E o cara quis demonstrar a Deus a gratidão a Deus e a nós, né? Por termos enxergado aquele irmão. Fomos nós que enxergamos ou foi a espiritualidade que pôs um holofote ali, né? Outros que estão com cheiros horrorosos, né? E que existe uma meia sobrando para aliviar aquele frio intenso, né? Então eu fico pensando quantas oportunidades nós temos. E nós que estamos no chá, eu digo que eu sou uma da velha guarda, né, Gilberto? Nós precisamos fazer isso aqui valer em nós, né? Lutar contra a nossa insensatez, buscar realmente Jesus e como Paulo, irado nesse momento, nos lembrar que é pela fé em Jesus é que nós vamos conseguir essa transformação dos nossos corações para atingir estarmos em companhias dessa humildade portadora de luz imperecível. É somente ela que vai dar para nós, essa humildade é que vai dar para nós a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, né? E nesse momento estou me lembrando do Adálio, no dia em que nós encontramos uma pessoa que tinha sido esfaqueada lá na Praça Nossa Senhora Aparecida, e tinha um médico entre nós nessa época que fazia parte do grupo. E esse moço, ele estava com muita dor, mas muita dor. Ele tinha sido esfaqueado com um punhal. O punhal da hemorragia para dentro, que foi o que o médico nos ensinou. E aí o Adálio O Adálio é um componente do nosso grupo, muito humilde. E eu tenho uma verdadeira gratidão por ter estado com ele há algum tempo e aprendi, né, que a oração ela tem o poder de curar. E aquele moço, o Adálio virou e falou assim, vamos fazer uma oração para ele, e ele fez. Uma oração tão sentida, tão bonita, que o moço parou e falou assim, nossa, parei de sentir dor. O médico que estava ao nosso lado olhou incrédulo e falou, estou aprendendo, né? Quem dera que nós tivéssemos olhos de ver e ouvidos de ouvir diante de tantas oportunidades de servir com Jesus que Deus dá aos nossos corações. Que nós aproveitemos o nosso melhor e que deixemos essas insensatez, né, que tanto tem nos acompanhado séculos afora, de lado, né? Porque é um grande alerta que o Paulo faz para nós. É o que eu tenho para dizer essa noite. Fiquem com Deus, bom trabalho, bom estudo.